Bem-vindos mais uma vez à classe dos homens da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular Vida e Paz. Hoje, domingo 16 de agosto, iremos assistir à última aula do estudo das 5 ofertas ao Senhor, como prescritos no livro de Levítico, nos capítulos de 1 a 7. O estudo foi primeiro apresentado aos alunos do Seminário Batista Regular do Sul, em Curitiba. Nesta manhã, veremos capítulo 5 junto com capítulo 7, versículos 1 a 10. Hoje, veremos a oferta expiação da culpa do pecado. Há várias lições para aprender sobre o que é pecado. Existem algumas coisas que Deus considera como pecado, de que somos ignorantes e devemos saber. Sabendo isto, vai nos ajudar no nosso andar diário perante Deus. Então, vamos lá. Bom dia! Vamos iniciar agora a nossa última aula sobre o assunto do HaMashiach, tipificado pelas ofertas das escrituras hebraicas. As ofertas de Levítico, capítulos 1 a 5 e realmente 1 a 7, né? Então, hoje nós vamos tocar do assunto da última oferta, oferta expiação da culpa do pecado. Então, para iniciar, nós vamos ler Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5, vamos ler versículos 1 a 19. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem. Em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará pela expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado aspergirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremir-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para a expiação do pecado.
não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado, que cometeu em alguma destas coisas. Ele será perdoado, e o restante será do sacerdote, como a oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim, restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação da culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor. Devemos sempre lembrar que todas as ofertas descritas nas Escrituras estão conectadas direta ou indiretamente com o Senhor Yeshua HaMashiach. A maioria delas são tipos, figuras ou sombras da obra do Senhor, de uma forma ou de outra. Lembra quando no início lemos Colossenses 2:17 e Hebreus 10:1? Todas essas coisas no Velho Testamento são sombras. Tá? Agora, em Efésios capítulo 5, versículo 2, vamos lá. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, eu quero ler versículo 2. Nós lemos aqui: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Uma coisa interessante, né? Nesse versículo, lemos que Mashiach é a nossa oferta e nosso sacrifício. A oferta é o que damos a Deus porque o amamos, honramos e confiamos nele. O sacrifício é o que é dado a Deus em troca de redenção, perdão e seus outros dons. O Cordeiro Pascal do Chag Pesach, Páscoa, era um sacrifício e não uma oferta. Devemos entender bem essa diferença. Agora vamos ver esta última a oferta, Asham. Significa culpa, falha, ou oferta expiação da culpa, do pecado. Oferta ou sacrifício por culpa, restituição por culpa. Essa palavra ocorre mais de 40 vezes. A maioria dos usos tem a ver com a oferta real feita como restituição ou compensação por um erro, um pecado. Vem do verbo raiz, asham,
quase igual, né? Significando ser culpado, incorrer em culpa, tornar-se culpado, expiar uma culpa. É uma das palavras principais usadas para pecado nas Escrituras, porque basicamente significa culpado do pecado, né? A diferença entre a oferta e expiação do pecado, Hatat, e a oferta e expiação da culpa, Hasham, é que a primeira era ofertada por causa dos pecados cometidos contra Deus, e a segunda por causa dos pecados cometidos contra um homem ou coisas sagradas. A oferta pela culpa de pecado expiava o pecado de um filho de Israel e, portanto, é especialmente típica do perdão por qualquer pecado de um cristão hoje. Em versículo 15, nós lemos, quando uma alma cometer uma transgressão, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa do pecado não eram ofertas idênticas. Embora houvesse algumas semelhanças entre elas, elas foram projetadas para propósitos diferentes. A oferta pela culpa do pecado simboliza mais particularmente o perdão de um pecado cometido por um crente. O apóstolo João escreveu: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yeshua Mashiach, o justo. Agora, vamos pensar nisto, né? Agora vamos ler Levítico capítulo 6, versículos 1 a 7. Levítico 6, versículos 1 a 7. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou que deixou na sua mão, ou em roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoado de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpado. O culpado deveria ofertar se ele tivesse ouvido uma blasfêmia, sendo testemunha, e não denunciou-a. Isso quer dizer, ficando em silêncio. Vimos isso no versículo 1. Segunda, visto uma blasfêmia, sendo testemunha e não denunciou. De novo, ficando em silêncio, não denunciando. Também versículo 1. E também no versículo 1, sabido de uma blasfêmia, sendo testemunha e não denunciou, quer dizer, ficando em silêncio. Eu tenho uma pergunta: quantas vezes que você tem pecado assim e nem percebeu que você estava em pecado? Realmente nós temos pecado mais do que imaginamos. E devemos corrigir esses pecados também. Quantas vezes na TV você tem assistido a algum programa ou alguém soltou uma palavrão? Quem está culpado? Só ele? Ou você também. Por quê?
ouviu e não denunciou. Interessante, né? Toma mais cuidado com sua vida. Quarto, no versículo 2. Tocado em alguma coisa imunda, algo morto, e mesmo que não soubesse. Quinto, tocado numa imundícia qualquer de um homem, isto sendo oculto ou sabendo depois. Isto em versículo 3. Agora em versículo 4, por ter jurado. Versículo 15, transgredido, mesmo por ignorância, nas coisas sagradas do Senhor. Em versículo 17, transgredido, mesmo por ignorância, contra algum dos mandamentos do Senhor. E em versículo 6, mentindo contra seu próximo. Número 10, em capítulo 6, versículo 2, roubado o seu próximo, etc. O 11º, achado algo e não devolvesse ao seu dono. Versículo 3. Então há uma lista de 11 pecados aqui que são ignorados no tempo de hoje. A maioria das pessoas não acham que é pecado. Mas Deus não muda. Naquele tempo era necessário sacrifício de animais na oferta pela culpa, simbolizando o perdão por meio da expiação de sangue em favor do crente em Deus. Versículo 15 diz, capítulo 5, versículo 15 diz, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito. Quando um filho de Israel cometia uma transgressão, ele trazia um sacrifício de animais para obter seu perdão. Hoje, quando um crente peca, ele confessa seu pecado a Deus e confia no sangue expiatório do Messias para seu perdão. Lembra isso? Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 7 e 9. Para o ofertante que trazia sua oferta de expiação da culpa, era provida uma dentre 3 maneiras em que ele poderia proceder. Isto é, através das suas circunstâncias financeiras. Primeiro, o rico, bem de vida. Sua oferta seria uma fêmea do gado miúdo, quer dizer, uma cordeira ou uma cabrinha. Da classe média, pessoas com circunstâncias moderadas, sua oferta seria de 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E, sendo pobre, aquela pessoa sem recursos, sua oferta seria uma 10ª parte de uma efa de flor de farinha. E não podia conter ou incluir azeite nem incenso, por ser expiação do pecado. Agora nós vamos ler capítulo 7, eu quero ler agora versículos 1 a 10. Capítulo 7, versículos 1 a 10. E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. E dela se oferecer toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor, expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes o comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é.
Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá para si o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno. Com tudo que se preparar na frigideira e na caçola, será do sacerdote que oferecer. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. As ofertas da culpa que acabamos de ler, né, do capítulo 5 e 6 e agora 7, descritas como expiação em capítulo 5, versículo 6, contemplam o dano causado pelo pecado e não tanto a culpa pelo pecado, porque este é representado na oferta pelo pecado. Aqui se considera a dívida que cada ser humano tem pendente por causa dos direitos que Deus tem sobre ele. Podemos também dizer que o sentido das ofertas pela culpa é que, se alguém tem causado qualquer injúria a qualquer outra pessoa, deve procurar restituição e acrescentar uma quinta parte. Isto quer dizer que deve pagar uma diferença, capítulo 6, versículo 5. E se a transgressão estava nas coisas sagradas do Senhor, o valor do animal sacrificado, representando o valor do pecado cometido, era estimado pelo sacerdote. E essa quantia, e mais uma quinta parte, era dada ao sacerdote em nome do Senhor, para reparar o mal causado. Lembra como lemos? Conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e dará ao sacerdote. Capítulo 5, versículos 15 e 16. Em 2 Crônicas 7,14, nós lemos: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, a se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. De igual maneira, um crente de hoje deve se examinar e corrigir sua vida perante o Senhor. Os cristãos não podem esperar receber a bênção de Deus sobre eles, a menos que estejam dispostos a abandonar todos os pecados conhecidos e corrigir as coisas erradas. Lembrem o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Versículos 28 a 30. Se a transgressão era contra um vizinho, ou contra outra pessoa, a restauração era feita na íntegra, mais uma quinta parte do valor para reparar o dano causado. Nós lemos: restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou depois do que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem é
o dará no dia da sua expiação, e a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa trará ao sacerdote. Versículos 4 a 6 do capítulo 6. Em Números capítulo 5, vamos lá. Números capítulo 5, versículo 7. Números 5, versículo 7, nós lemos: E confessará o seu pecado que cometeu, pela sua culpa. Fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Então, esse versículo também estabelece o mesmo princípio. Da mesma forma, hoje, um cristão pecador deve corrigir as coisas com seu próximo. Quando os avivamentos do Espírito Santo surgem, é sempre visto cristãos professos devolvendo artigos emprestados, pagando dívidas e contas antigas e devolvendo a um vizinho aquilo que lhe pertence. Quando isso acontece, as pessoas que não são salvas começam a perceber a genuinidade do cristianismo e muitas começam a procurar o Senhor. Se a ofensa era especificamente contra o Senhor, então trazia o sacrifício primeiro e a reparação pelo mal seguia. Este é um tipo de pecado sendo salvo primeiro e depois pondo em ordem as coisas feitas injustamente. O exemplo no Novo Testamento é Zaqueu, que quando fez a declaração a seguir, já havia mudado de ideia. E Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lucas 19, 8. Ele estava disposto a restituir, corrigir e fazer as coisas certas com as outras, porque, antes de tudo, estava bem com Deus. Se a ofensa era contra um vizinho ou qualquer outro, a reparação vinha primeiro e depois o sacrifício. E esse é um tipo de cristão que corrige as coisas com outra pessoa antes de esperar o perdão de Deus. Yeshua ensinou esse pensamento em Mateus 5, versículos 23 a 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. A oração dos discípulos tem o mesmo princípio de um de seus pedidos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que era feito com o sacrifício da oferta pela culpa é um tipo de resultado da morte do Messias em nosso favor. E dela se oferecerá toda a sua gordura. Capítulo 7, versículo 3. A gordura era queimada e, portanto, dada ao Senhor. E, ao fazer isso, a transgressão era julgada. Todo varão entre os sacerdotes o comerá. Capítulo 6, versículo 7. Os sacerdotes comiam carne desta oferta. Era um tipo de apropriação dos resultados da cruz do Calvário, pois os sacerdotes eram os representantes do povo. Então, temos terminado essas aulas sobre as ofertas, né? Espero que os irmãos tenham aprendido bastante, especialmente sobre seus pecados que têm ignorados.
como nós encontramos hoje, aquela lista de 11. Né? Toma cuidado com sua vida. Endireita a sua vida perante Deus. Né? Quantas vezes você ficou culpado e nem percebeu? Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos por toda a instrução que nós encontramos em capítulos 1 a 7 de Levítico, porque essa instrução pode ser usada para melhorar nossa vida espiritual perante Ti, possa melhorar a nosso andar perante Ti, Pai, porque na realidade queremos andar na luz. Queremos andar como filhos da luz. Então, Pai, faça-nos aplicar essas coisas que temos aprendido essa semana, ou durante esses 6 dias, Pai. Faça que podemos aplicar essas verdades às nossas vidas, Pai. Pedimos isso em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.